Recebi uma pergunta no meu Instagram que vai ser a base deste vídeo aqui. Então, se você não me segue no Instagram, @psi.rafaeldeabreu, o link tá aqui na descrição. Vai lá, me manda mensagem, eu te respondo, tá? Não é equipe, sou eu mesmo, eu vou lá e respondo. Por isso que eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Olha, a pessoa me perguntou o seguinte: Rafael, eu tenho uma autocrítica muito forte. Me sinto longe do ideal intelectual e de caráter também, e me questiono se posso fazer as publicações que desejo. Estou no último ano da faculdade. Como saber se eu sei o suficiente para ensinar? Essa pergunta, ela é ótima. E explico por que ela é ótima. Primeiro que nós temos uma pessoa que está quase se formando e que já visualizou essa ideia de abrir uma página no Instagram. Até aí, tá tudo bem. Como eu já falei num vídeo anterior, você tem que olhar para o Instagram como um novo cartão de visita. E que esse modo de vídeo no YouTube, Reels no Instagram, etc., faz com que você tenha que ter um domínio sobre o teu assunto para falar de várias formas diferentes. Seja em conteúdo mais resumido, por exemplo, um Reels de 1 minuto, 1 minuto e meio, seja um vídeo no Instagram, no YouTube mais longo, seja por escrito num artigo, enfim. Acho que isso é fundamental. Só que essa pergunta, que eu quero ler de novo uma outra parte, tem alguns detalhes que nós precisamos entender. Ó, ela falou que ela tem uma autocrítica muito forte. Às vezes, essa autocrítica pode ser muito forte ou pode ser só realista mesmo, né? Então, olha, eu posso olhar para mim e falar assim, não sou capaz de produzir isso. Isso pode ser uma autocrítica, ok, tá? Mas vamos lá. Ela falou que ela se sente longe do ideal intelectual de caráter. Tão longe do ideal intelectual, o que que é? Eu não sei, eu acho que eu não sei o suficiente. Longe do ideal de caráter eu acho que eu não sou tão boa o suficiente, boa pessoa. Então, aqui, nesses dois pontos, nós temos que seguir basicamente a mesma direção. Se você não se acha ainda no seu ideal intelectual, que é uma coisa que realmente pode até demorar muito e você pode nunca chegar, inclusive. Mas, como que você se aproxima do ideal intelectual? Estudando. Então você tem que ter vida de estudo. Ponto. Se você vai entender algo mais cedo ou mais tarde, vai entender algo semana que vem ou só daqui a um ano, aí é uma variação. Tá? Não consigo prever isso e nem você. Mas você tem que dar uma resposta ativa. O que eu estou fazendo para alcançar esse nível intelectual que eu desejo chegar? Então, tem que estar estudando. Ah, eu também não cheguei no nível de caráter que eu pensava, que eu deveria chegar. Ou seja, então eu não me sinto uma pessoa tão boa assim. O que eu tenho que fazer? Ué, eu tenho que buscar ser bom. Então, eu tenho que lutar contra as minhas mais inclinações. Se eu tenho algum tipo de vício, eu tenho que lutar. Eu tenho que buscar terapia se eu acho que eu tenho que buscar terapia para resolver determinado problema. Ponto. Aqui é um ponto fundamental. Se a gente está querendo chegar no ideal para começar a fazer qualquer coisa, a gente não vai conseguir nem levantar da cama, porque às vezes a gente nem levanta da cama do jeito certo, né? Inclusive, né? Então, ideal intelectual, ideal de caráter, ideal intelectual, vai estudar. Ideal de caráter, passe a ser bom, né? Comece a vencer isso aqui. Só que o ponto central deste vídeo é sobre a última pergunta dela. Ela falou aqui: como saber se eu sei o suficiente para ensinar? Olha, e eu vou pegar essa pergunta e adaptar, obviamente, dentro da pergunta dela. Porque ela quer abrir uma página do Instagram e ela não sabe se ela já sabe o suficiente para isso. Vou voltar no meu tempo. Quando eu me formei, eu me formei em 2014. Então eu tinha 2 anos, 2 anos e meio que eu estudava a filosofia tomista e a psicologia de Santo Tomás, ok? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha certeza que eu não sabia nada. Eu não tinha dúvida. Não era autocrítica. Porque eu lia textos do professor Martim Ativaria, eram textos espetaculares até hoje. E de tantos outros professores, tantos outros psicólogos, que eu olhava e falava assim: eu não sou nada perto desses caras. Então, eu em nenhum momento fiquei preocupado com a ideia de que eu tinha que saber o suficiente para ensinar. Por quê? Porque eu não estava me preocupando em ensinar. E essa é a preocupação errada nesta pergunta desta pessoa. Ela já está pensando em ensinar. Você não tem que pensar em ensinar nada agora. Vou te dar uma informação importante. Eu comecei a estudar psicologia atomista no final de 2011, 2012. Eu me formei em 2014.
o meu primeiro movimento autoral, ou seja, onde eu ensinei alguém, não estou falando de atendimento clínico, ok? Eu estou falando de fazer um curso e divulgar esse curso e vender esse curso. Só aconteceu em fevereiro de 2018, ok? Ou seja, tivemos, depois de formado, 4 anos depois de formado, foi onde eu falei a partir daquilo que eu estudava, daquilo que eu tinha de experiência profissional. Se voltar com o momento que eu conheci a psicologia, nós temos aí 6 anos, 6 anos e meio depois. Então, essa pressa não pode estar no coração é, de um futuro psicólogo. Por quê? Porque você não tem nada para ensinar mesmo, não. Mas, Rafael, se você falou no vídeo anterior e está falando agora que o Instagram é um cartão de visita, como é que eu vou fazer isso se eu não posso ensinar agora? Vou voltar no tempo, na minha história. Quando eu me formei, eu abri uma página no Facebook. Eu ensinava lá? Eu passei 4 anos sem ensinar nada. O que eu fazia era, poxa, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Eu comprei o livro do. Vou pegar esse livro aqui, que é um livro que aconteceu mesmo, né? Ó, esse livro aqui, ó. A Psicologia ante la Gracia, tá? É um livro onde é organizado, dirigido pelo padre Inácio Andereggen, que fala muito de psicologia atomista, e da psicóloga Zelmira Sigman, mas tem textos de vários autores aqui. Então, por exemplo, quando eu comprei esse livro e comecei a ler, eu vi que o segundo texto, para ser mais exato, depois da introdução, então seria o primeiro texto, perdão, o capítulo 1, estava lá, Psicoterapia, um caminho de conformidade, tá? Perceba aqui que está bem marcado, né? E eu fui lendo. Aí, quando eu li, vou pegar um parágrafo marcado aqui, né? Eu li o seguinte, vou traduzir aqui diretamente, tá? Considero que não podemos falar de efetividade de tal ou qual técnica psicoterapêutica se não nos perguntamos primeiro pela saúde psíquica de tal psicoterapeuta, seja psiquiatra ou psicólogo, que a aplica. Em última instância, não são as técnicas as que curam, senão as pessoas. Eu achei essa parte fundamental, espetacular. Eu marquei aqui. O que eu fazia no meu Instagram? Eu estava lendo um texto que eu estava estudando, ou seja, eu estava buscando meu nível intelectual. Eu achava esse trecho muito bacana, eu traduzia ele e fazia um post no meu Facebook somente com esse parágrafo traduzido com o nome da autora. Era isso. Onde eu quero chegar? Eu fiz isso durante 4 anos. Ou seja, e aí tinha uma variação, às vezes saía todo dia, às vezes saía 2, 3 vezes na semana. Ou seja, isso me obrigava a ler, pegar dessa leitura pontos que eu achava interessantes para apresentar para o meu público. Ou seja, eu não estava pensando em virar um professor, em ensinar logo de cara, porque eu não tinha capacidade mesmo. Então, é muito importante que saibamos começar do início. Você que fez essa pergunta, calma, estude, monte o seu Instagram pegando trechos de autores que você lê, que vai ser interessante em fazer um post. Simples assim. Na minha época, ou seja, eu passei 4 anos, onde eu nem mesmo comentava o parágrafo. Eu não falava se ele era legal, se ele era chato, eu complementava ele, nada. Era só o parágrafo traduzido e eu colocando a referência. Era isso. É assim que se começa. E hoje a gente tem uma epidemia de super psicólogos, super professores, super especiais, super profundos, super resolvedores de todos os problemas. E isso é uma ilusão. Isso é uma máscara do marketing que, infelizmente, tem o seu lado ruim também. Então, essa é a dica, eu espero ter te respondido. E para quem mais está me assistindo agora e tem essa dúvida também, porque comece devagar, comece trazendo autores que falem coisas boas, porque, gente, há infinitos autores muito melhores do que você, há infinitos autores muito melhores do que eu, e eu compreendi isso quando eu estava para me formar. Então eu não estava preocupado em produzir algo autoral. Eu até escrevia algo pessoal ali, mas eu não postava, deixava guardado. E agora, mais de 10 anos depois, eu revisito aqueles textos. E aí muda algumas coisas, etc, etc, etc. Então, é bom começar do início, com calma, para que não tenha uma cobrança desordenada e para que não ache que tem que ser um super professor para já assim que me formei eu tenho que ensinar as pessoas. Não. Você vai ter que fazer posts
que serão como campainhas para as pessoas se lembrarem do que não podem ser esquecidos, o que não pode ser esquecido para que necessariamente elas possam ser melhores. E assim as pessoas vão te procurar para atendimento. Eu não tenho dúvida, porque isso aconteceu comigo. Não foi à toa que eu fiquei fazendo isso por 4 anos. Ok? Então, ó, curta esse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de comentar. Comente aqui o que você quer que eu fale no próximo vídeo, porque eu leio todos os comentários e respondo também. É isso. Tchau, tchau.